E conta um pouquinho da história do Impact Hub, assim, primeiro a nível mundial, né, como que surgiu, aonde surgiu, e até também chegar, quando que chegou no Brasil, e enfim, trazer essa trajetória, né? O Impact Hub surgiu em Londres, e o segundo Impact Hub foi no Brasil, foi em São Paulo. Olha, São Paulo os caras são bravos, hein? E aí, como é que surgiu isso? Na verdade, assim, eram 3 amigos, eles foram participar de um evento lá em Soweto, na África, e eles fizeram uma intervenção lá. E aí eles foram nesse evento e falaram assim, cara, não era isso que a gente queria. Então eles foram para uma comunidade lá nessa favela, chamaram um monte de atores, fizeram uma mega intervenção e falaram, nossa, como é que a gente consegue continuar esse processo, ou seja, trazer vários atores para criar ações ou conectá-los para transformar o ecossistema. Aí eles voltaram para Londres e começaram a estruturar isso. E eles alugaram um espaço físico, onde eles têm até uma foto antiga que as pessoas estão andando e eles vendo como é que essas interações entre as pessoas geravam conexão e elas poderiam pensar em ações mais efetivas. Então começou com pessoa física, né, e depois eles começaram a trazer organização. Então todo o processo do Hub, ele vem com esse conceito de comunidade em prática, que é o quê? São pessoas, espaço físico e conteúdos. Quando essas 3 coisas se conectam, elas interagem, a gente consegue criar processos de inovação, criar ações de forma coletiva e que transformam. Então tudo o que o Hub faz é criar rede de conexão entre as pessoas para criar ações efetivas. A gente se denomina maker, né, que são os fazedores. A gente é muito de fazer, né? A gente vai lá, conecta as pessoas e faz. Então, uma rede de empreendedores de impacto. Então, a gente teve o primeiro em Londres. Hoje, a gente está em mais de 121 cidades no mundo. No Brasil, a gente tem... Deixa eu até contar aqui, né? A gente está em Brasília, Manaus, São Paulo, Floripa, Curitiba, Rio está abrindo e BH. Então, a gente tem já 7 hubs. A gente quer ter mais hubs aí. Então, a gente tem... E o que é mais interessante do Hub, que às vezes as pessoas ficam, mas é uma franquia. Não, gente, não é uma franquia. O Hub é uma rede. Para você abrir você passa por 1 ano de processo junto com todo mundo que é fundador. Então, você vira associado da associação lá global. E a gente tem um modelo de governança totalmente horizontal. A gente foi até a case de Stanford para entender esse processo de governança que a gente tem, onde mais de 120 pessoas tomam as direções, as rédeas para definir o que a gente vai fazer estrategicamente. A gente não tem uma CEO, a nossa CEO é uma facilitadora. Então, esse processo todo faz hoje a gente ser a maior rede viva de pessoas atuando de forma colaborativa e experimentando esse novo modelo horizontal de ação, assim, sabe? É bem interessante esse processo, porque imagina... E a gente se encontra uma vez em um lugar no mundo para definir estratégia. Ano passado foi em Zurique. Aí você imagina a gente da África, da Ásia, da Europa, tentando entrar em sintonia. E aí eu acho que o mais interessante disso é esse propósito comum que a gente tem. A gente efetivamente entende que a conexão entre as pessoas transformam, né? A gente consegue criar ações coletivas. E é isso que impulsiona a gente continuar. Cara, sensacional. E em que ano mesmo que começou toda essa história? Foi bem no início, lá na Inglaterra, esses 2007, aí, a gente tem mais de 15 anos. Caramba, cara. Foi junto com esse movimento do negócio de impacto, sabe? E aí chegou no Brasil em que ano mesmo? Acho que foi 2009, 2010, teve o segundo Hub. Porque que acontece? Quando eles fizeram essa reunião aí de falar, beleza, o espaço, aí todo mundo dos outros lugares do mundo falou, nossa, mas eu quero levar esse negócio também, quero levar. Aí falou, beleza. Oba. Como é que a gente organiza? Aí eles criaram uma instituição que hoje fica na Áustria, e aí criaram os protocolos de atuação. Aí falou, beleza, então agora, para você conseguir abrir um Hub, é esse processo aqui, esse aqui, a gente tem um board, então... E aí conseguiu expandir a rede, sabe? E aí esse começou a entrar, mas foi assim. Não é franquia, mas tem toda a estrutura de modelagem como se fosse, né? Todo mundo tem que seguir alguns modelos, né? Porque a gente precisa ter uma sincronia, né? É protocolos que a gente tem, né? Então, como é que a gente atua, quais são os nossos valores. E tem coisas que são... Só que, por exemplo, a gente não presta contas de aquela coisa super detalhada, sabe? É um processo bem diferente, é bem interessante, porque como eu vim do mundo dos negócios, né? Imagina, eu trabalhei multinacional, eu falava, gente, mas eles não fazem isso, não fazem aquilo. E o controle, não sei o que, uma rede. Eu demorei até para entender esse processo, porque é muito diferente essa experiência, assim, sabe?
É muito novo, né? Até pra gente também, o Impact Hub é parceiro lá da Holder Contabilidade, da Organize. A gente tá aprendendo muito junto, né, Deise? Sempre marcando call, ela me mostrou como que funciona toda essa rede, assim, e pra gente tá sendo um aprendizado muito legal, assim, muito bacana mesmo. E assim, aqui em Brasília, a gente tem o Impact Hub, né, aqui na Asa Norte, um edifício maravilhoso, né, cara? Não, lá tá doido, lá é lindo demais. Lá é muito bonito, é difícil ir Sim, lá. venham visitar a gente, se conectar com os empreendedores de impacto. Não, sensacional. E hoje, o empresário que quer conhecer o Impact Hub, quais são as soluções que vocês trazem, né? Quais são os problemas que vocês resolvem? Enfim, conta um pouquinho do que o Impact Hub pode proporcionar para essa galera que escuta a gente. Tá, então assim, hoje a gente tem dos pilares que eu comentei, a gente tem um espaço físico, que é um espaço compartilhado de trabalho, então você pode alugar sala, mesa, etc. A gente tem o Hub Fiscal, inclusive com a parceria, quem quiser, gente, super recomendado. Boa. Porque serviço feito pela Holder. Muito obrigado. já arrasta pra cima aí, pessoal. Arrasta pra cima. É isso aí, gente. O link, depois a gente deixa os links aqui, né? Isso. Então, a gente tem um Hub Fiscal, que é um endereço fiscal para quem precisa, tem escritório, enfim, precisa ter um lugar físico. A gente tem toda essa aparelhagem. E aí, quando você vira parte da rede, você entra para o mundo do Hub. O que significa isso? Quer dizer que você entra numa plataforma lá que é tipo um LinkedIn, que você consegue se conectar com todos os hubs do mundo e todas as pessoas do mundo que estão no Hub. Que são mais de 16 mil pessoas hoje. Você pode fazer negócio entre elas. Inclusive, tem gente de uma ponta do mundo, do outro extremo, conseguiram fazer negócio. E você pode usar todos os hubs no mundo. Então, você pode ir lá, sei lá, você está em Nova York, você pode ir lá em Nova York usar o hub. Nossa, muito chique isso, né? Estou em Nova York, vou no Impact Hub. Mas é um coworking ou não, afinal? A gente não... Eu percebi que você teve esse cuidado, eu acho, de não falar que era um coworking, a gente não é coworking, a gente tem essa... É porque, assim, o Hub, ele é uma rede de empreendedores de impacto. Uma das ferramentas que a gente tem para conseguir conectar e construir comunidade é o espaço compartilhado de trabalho. Mas não é o nosso propósito. Tem lugares no mundo que não tem espaço dessa forma de trabalho. E cada lugar do Hub no mundo vai ser diferente. Se você for aqui de Brasília e for de São Paulo, você vai ver que é diferente. De Floripa é diferente. Se você for para Kigali, na África, é diferente. E aí a gente não tem esse posicionamento e não é o nosso posicionamento de coworking. A gente tem esse ferramental para apoiar o empreendedor de impacto. E aí essa é a parte física, e aí a gente vai falar das outras linhas que a gente tem, que é todos os nossos projetos e programas de apoio ao empreendedor, que a gente tem programa de aceleração, de incubação, de desenvolvimento de estratégia em negócio de impacto, que é a teoria da mudança, e uma inúmera coisas que você pode pensar nesse processo, de mentorias, etc. Então, por exemplo, a gente tem um programa Accelerate 2030, que ele roda em 19 países simultaneamente, que é para você quiser escalar seu negócio no mundo. A gente coloca você com os principais atores do seu negócio. Aí você vai para Genebra, passa por uma imersão lá, e aí depois a gente coloca, você quer falar com o presidente, sei lá, o cara da OMS, lá, tipo, principal. A gente consegue colocar você lá para você apresentar o seu negócio. Então, a gente tem essas ferramentas, essas conexões. E eu acho que uma das coisas mais ricas do Hub, assim, que é uma percepção menos... que eu vejo que as pessoas dos negócios mais tradicionais elas têm uma necessidade muito grande das concretudes, né? Um espaço físico, o concreto. Mas a gente tem um capital social muito rico, né? Hoje a gente consegue acessar inúmeras pessoas, assim, que às vezes você nem imagina, a gente consegue falar, você quer falar com fulano? A gente consegue colocar você para falar com fulano. Então, é isso. Eu acho que a rede, ela proporciona esses negócios e essas conexões. E hoje em dia a gente sabe que networking, conexão é muito importante. A gente é um networking, né? Mas muito estruturado e muito com foco em fazer. Tanto que a gente ganhou o selo da ONU em 2019 como a organização a maior organização global que realiza todas as suas ações para as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente tem essa coisa do core, assim, por isso que não é coworking, é uma comunidade.